Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui no vídeo de hoje para a gente falar sobre fome. Qual é a relação entre hormônios e fome e o que regula a nossa fome? Esse vai ser um vídeo que, para ele ser completo, ele teria que ser muito extenso, então eu vou fazer um resumão e vou dividir didaticamente, como vocês sabem que eu gosto de fazer, para a gente abordar um pouquinho esse tema da fome e da relação entre hormônios e fome. Então, meus amores, para começar, a fome ela é uma reação do corpo que nos avisa quando está faltando alguma coisa. Normalmente faltando energia, né, no caso calorias, mas também quando está faltando algum nutriente. E a partir daí, o nosso corpo, uma vez que o cérebro recebe, né, o estímulo, a sensação de fome, e essa sensação ela pode vir de várias partes, eu vou chegar lá já já, ele emite um estímulo para que a gente coma, então um impulso de comer, certo? E a sede funciona também de forma parecida, né? Do mesmo jeito. Então tá faltando água, a gente começa a desidratar, existe esse estímulo da sede para que nos impulsiona a ir beber água. Então, por aí vocês já podem imaginar que existem algumas situações que nos fazem ter mais fome ou mais sede, mas eu vou especificar melhor a fome aqui para vocês. Então, uma delas é a gente não comer, né, ficar em jejum. E aí você começa a cair os níveis de glicose do sangue, né, de açúcar no sangue, e isso por si só é um grande estímulo para o nosso cérebro lançar para a gente o instinto da fome para a gente ir atrás de comida, né? Mesmo que não falte comida, mas se a gente comeu uma quantidade inadequada, isso também pode gerar estímulo de fome assim que esse alimento termina de ser digerido. A deficiência de alguns nutrientes pode aumentar a fome, por exemplo, a deficiência de ferro, e eu sei disso porque eu tive, meus amores, eu nem conto pra vocês, porque quando eu tava com deficiência de ferro, eu poderia comer uma parede inteirinha. E eu acho que vocês devem até se lembrar disso, né? Porque nos livros da escola, antigamente, se falava, né, das crianças com anemia que comiam barro, comiam tijolo. Isso é uma perversão do apetite, inclusive, né? Então, a deficiência de ferro ela aumenta muito a fome e ela pode levar, inclusive, a alterações do apetite, que a gente chama de perversões do apetite, ou pica, né? Que é o nome técnico para isso. Mas enfim, então a deficiência de certos nutrientes pode sim aumentar a fome, e aí eu imagino que na cabecinha de vocês já devem estar pensando, né? Poxa, se eu como direito, se eu como quantidades suficientes de macronutrientes, né? Carboidrato, gordura, proteína, e ainda assim eu tô com fome, isso pode ter a ver com falta de micronutrientes também. Existem também algumas situações, então uma relação hormonal com a fome. Então, dois hormônios que fazem aumentar muito a fome, e vocês já vão entender por quê, são os hormônios sexuais, no caso a testosterona e o estrogênio, mas principalmente a testosterona. E aí vocês devem, né, sempre conhecer aí alguma criança ou adolescente que entrou naquele estirão de crescimento e começa a aumentar a fome. Isso é uma reação normal, porque é uma fase do nosso desenvolvimento em que a gente precisa de mais energia, de mais caloria. Então é uma reação normal para que a gente tenha mais instinto de buscar comida, né? E o outro é o hormônio de crescimento, que também pode fazer aumentar a fome. Além disso, existe uma regulação contrária. Então, por exemplo, os hormônios do estresse, a adrenalina, a cortisol, eles tendem a diminuir a fome. Porque pensa bem, né? Se você tá no estresse, você tá lá correndo do urso, você não quer parar para comer, você não, nem pensa em comida, né? Então, por um lado, hormônios de crescimento, os hormônios sexuais, os hormônios relacionados a crescimento, desenvolvimento e reprodução, eles aumentam a fome. E os hormônios do estresse, principalmente a adrenalina, diminui a fome, tá? Tem gente que fala, mas eu tô estressado, eu quero comer mais. Mas aí é diferente, porque daí começa a entrar na regulação emocional do apetite. E a gente sabe que tem essa regulação também. Além disso, o hormônio da tireoide, ele também participa do crescimento e desenvolvimento e ele também pode participar da regulação da fome, principalmente se ele está nos seus extremos, né, no hipo ou no hipertireoidismo. Eu já tive pessoas que me relataram um aumento da fome no hipertireoidismo, isso não é regra, mas pode acontecer, e até uma diminuição de fome no hipotireoidismo porque dá aquela sensação de cansaço, fadiga, a pessoa está tão cansada que ela não quer comer, mais ou menos assim, né? Então vocês estão vendo, a insulina é um hormônio que tira a fome porque a insulina marca o estado alimentado. Então vocês estão vendo que cada hormônio ele vai participar ali de um jeito diferente. E quando a pessoa fala, então eu vou, então ó, a insulina tira a fome, então eu vou, sei lá,
aumentar a insulina para tentar ver se isso pode ser um tratamento para diminuir a fome. Não, não é assim, porque conforme vocês já devem estar imaginando de tudo isso que eu estou falando, a fome ela não é regulada só por hormônio, ela é regulada por uma série de outros fatores. Então eu comecei falando dos fatores nutricionais, eu estou falando dos fatores hormonais, o próximo seriam os fatores emocionais e existem fatores neurológicos mesmo. Então existe o nosso centro da fome no cérebro que pode ter alguma doença afetando esse centro da fome e pode fazer a gente ter excesso de apetite ou falta de apetite. Um exemplo disso são os tumores do sistema nervoso central, né? O câncer de cérebro pode estar alterando esse apetite. Existem questões, então, emocionais, sociais, culturais. E aí, meus amores, não é uma coisa só. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito é o pessoal falar, se eu tomar, sei lá, cromo, eu vou perder a fome de doce. Se eu tomar o chá de não sei o que, vai tirar a fome de doce. Até pode ser que funcione em casos específicos, mas de uma forma geral, a regulação da fome, né? Esse instinto de fome é uma coisa tão complexa que dificilmente uma coisa só vai resolver, né? A gente tem que entender o que está em desequilíbrio naquele corpo, naquela pessoa, para que a gente possa restabelecer esse equilíbrio e fazer da fome uma reação normal, que apenas é um aviso do nosso corpo de que está precisando entrar nutrientes, seja macronutriente, seja micronutriente, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é beber água, porque muitas vezes, eu comecei falando da sede e eu vou terminar falando da sede. Muitas vezes o nosso corpo ele tá começando a desidratar, ele manda pra gente o instinto da sede e a gente ignora. É muito fácil ignorar o instinto da sede, principalmente se a gente está ocupado, se a gente está na rua, se não tem onde fazer xixi, e fica desse jeito e a gente passa por cima. Só que o corpo está desidratado, então o que o cérebro faz? Ele manda pra gente o instinto da fome. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente está com muita fome, é beber água. Bebeu água, continua com fome, e aí a gente vai comer. E aí você deve examinar o seu apetite para entender se aquilo é vontade de comer ou se é fome de verdade, e se você está com predileção para algum tipo de alimento. Então, por exemplo, uma coisa que eu já falei também em live, tem dias que eu tô querendo comer uma sopinha quente, sabe, de batata, de mandioca, uma coisa bem carboidrato, calórico, quentinho. Provavelmente esse é um dia que tá faltando caloria, tá faltando carboidrato no meu corpo e o meu corpo tá me avisando. Tem dia que eu tô com desejo de alface, gente. E aí provavelmente é porque tá faltando água, tá faltando fibra no meu corpo, né? E aí olhar para os nossos desejos e para as nossas vontades. Lógico, eu não estou falando que, então todo dia eu tô com vontade de batata frita, então não é isso. Não, eu tô falando... Vocês devem estar dando risada do outro lado, né? Porque eu tenho certeza que vocês estão falando aí, então eu vou falar que eu tô com vontade de batata frita todo dia e vou seguir os meus desejos. A doutora falou, eu vou fazer. Não é isso que eu tô falando, meus amores. O que eu tô falando é a gente começar a ouvir mais os sinais do corpo, né? A gente pode estar com desejo de cítricos, né? De frutas cítricas, isso pode ser um sinal de deficiência de vitamina C ou ferro, por exemplo. A gente pode estar... Então, assim, começar a observar o nosso apetite de uma forma mais carinhosa, começar a tentar identificar as diferenças de fome que a gente tem, porque nem toda fome é igual, a nossa fome não é igual todos os dias. Isso pode ser um exercício muito interessante de autoconhecimento e também de reequilíbrio da saúde, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui pra mim, curtir, compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar. Não esquece de me acompanhar no canal Endocrinologia para Todos no YouTube e no Instagram, @doutora.julianagabriel. E se você quer saber mais sobre esse assunto, se ficou ainda alguma dúvida, deixa nos comentários, porque a partir dos comentários de vocês, nem sempre eu consigo responder, mas eu dou uma olhada em todos eles e a partir dos comentários de vocês eu tenho ideia para novos vídeos e a gente pode continuar conversando sobre isso. Tá bom, meus amores? Um beijo bem grande para vocês e uma ótima semana. Até semana que vem com um novo vídeo. Tchau, tchau!